Um destaque que chega de Brasília: o governo federal afirma a interlocutores que não quer repetir o erro de Dilma Rousseff em 2015 em relação à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Naquela ocasião, a petista apoiou um candidato do PT para concorrer contra o deputado Eduardo Cunha. Eleito, Cunha autorizou a abertura de um processo de impeachment contra Dilma, 10 meses depois. Em reunião com líderes de 19 partidos da base aliada, o Planalto assegurou que não vai interferir nas eleições do Congresso e sinalizou apoio ao candidato que Arthur Lira escolher como sucessor. Luiz Felipe Dávila, os bastidores do poder, as peças estão sobre o tabuleiro e agora o governo federal analisa essa situação que envolve a corrida eleitoral para a presidência da Câmara dos Deputados, olhando no retrovisor. Não quer repetir aquele erro cometido que acabou culminando com o impeachment de Dilma Rousseff. Dávila. Bom, faz muito bem o governo não se meter na eleição do próximo presidente da Câmara, porque a intromissão do governo é afundar uma candidatura. Na verdade, o presidente da Câmara tem que mostrar, acima de tudo, independência do poder executivo. Ele tem que mostrar que ele serve os interesses do poder legislativo e dos deputados. Se ele mostrar algum grau de subserviência ao governo federal, ele já perdeu a eleição. Então faz muito bem o governo ficar distante dessa disputa. Agora, as disputas nos bastidores estão bem quentes, viu, Caniato? Nós temos aí Marcos Pereira se movimentando bastante. Nós temos Antônio Brito também se movimentando bastante e o Elmar, que praticamente é o candidato favorito hoje do presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa disputa por lealdades e preferências será fundamental para Arthur Lira escolher quem será o seu sucessor. Mas quem está na frente nessa corrida nos bastidores, rapidamente, Elmar Nascimento? Elmar Nascimento tem a preferência de Arthur Lira, mas Antônio Brito tem a preferência dos governistas e da oposição. Então é uma disputa importante. E agora Marcos Pereira surge também como um nome capaz de aglutinar tanto oposição quanto situação. Então a corrida está acirrada porque Arthur Lira determinou uma data que logo nas próximas semanas ele vai escolher quem será o seu sucessor. Daí a disputa para ver quem é que tem a preferência da maioria da Câmara e esse sim é que será escolhido por Arthur Lira. Você, Roberto Mota, governo federal faz os cálculos, tem receio de um processo de impeachment e por essa razão deve lavar as mãos, não deve indicar ninguém de seu partido para disputar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Deve seguir o fluxo e apoiar aquele candidato escolhido por Arthur Lira. Mota. Para que repetir os erros do passado, Caniato, quando há tantos erros novos esperando no futuro? Infelizmente, uma das características do Brasil é repetir os erros do passado ao mesmo tempo em que comete erros totalmente novos. Tá? Quando a gente olha as manchetes do jornal, a gente tem sempre uma sensação de déjà vu. Eu já vi uma manchete igual a essa, 6 meses atrás, há 2 anos, há 20 anos. Há 40, 60, 80 anos se discute no Brasil a reforma agrária. Os personagens da cena política são sempre os mesmos, repetindo sempre os mesmos chavões, usando os mesmos truques cansados que não enganam mais nem a eles próprios. É difícil, Caniato, muito difícil entender como essa turma consegue se olhar no espelho e dormir em paz de noite. Você, Cristiano Beraldo, as movimentações, as articulações para a escolha dos candidatos que devem disputar a presidência da Câmara dos Deputados e, claro, a maneira como o governo federal está se posicionando. Não deve interferir nessas articulações, segue o barco, mas deve apoiar o candidato de Arthur Lira. Beraldo. Olha, é a cena da falência institucional brasileira, né? Então, o governo se afasta, tem medo de impeachment.
Impeachment por quê? O que estão fazendo de errado? Afinal de contas, quando começou o governo, já acabaram com a lei de responsabilidade fiscal. Já conseguiram um salvo-conduto numa fórmula maluca e inexequível do tal arcabouço fiscal para fazer o que bem entende, e essa maluquice que estão fazendo. Uma conta que não cabe no orçamento e vai gerando essa situação de caos, onde até a rede social agora vai ser taxada. Então, diante desse cenário, o Poder Legislativo vai ganhando um protagonismo, por um lado, e aí há toda a tensão com o Judiciário, a gente sabe, trata disso aqui quase que diariamente, mas essa dinâmica do medo do Poder Executivo em relação ao Legislativo vai dando ao Legislativo uma dinâmica que não deveria. O presidente da casa, ele é o gestor dos trabalhos. Ele é assessorado pelos vice-presidentes, cada um tem ali o seu rol de obrigações e responsabilidades, mas os elementos hoje que estão na mesa para escolherem o próximo presidente da Câmara não são aqueles elementos que a gente gostaria de verificar nesse processo. Não são elementos que, em vários momentos da história legislativa do Brasil, já estiveram presentes. Hoje não. Hoje é lealdade a uma determinada pauta, aonde um trabalho de forçação de barra para ter bilhões de reais de orçamento distribuídos pelos deputados, e a emenda de comissão, a emenda daquilo, a emenda... É todo mundo de olho no dinheiro. E aí, quando tem uma matéria polêmica para votar, ninguém quer dar a cara a tapa. Está todo mundo preocupado com comentário de rede social. Então, essa dinâmica que fica reduzido, esse universo do legislativo, não é a dinâmica que vai produzir nenhum tipo de mudança estrutural. E a gente sabe, o Brasil precisa de mudanças muito profundas. Não está parecendo que serão nem encaminhadas agora. Para fechar rapidinho, Dávila, quais são as características, as qualidades importantes que um presidente da Câmara Federal precisa ter? Primeiro, independência, para mostrar que ele é ali uma pessoa que zela pelos interesses do Legislativo e do Parlamento. Segundo, uma enorme capacidade de articulação política. Terceiro, uma capacidade incrível de resistir pressão. E quarto, principalmente, de acomodar os grandes partidos nas principais comissões, porque é isso que traz uma certa tranquilidade para o processo legislativo. Não é um trabalho fácil, não. Por isso que os três candidatos, que são aí os três finalistas, têm de conseguir o apoio da maioria, tanto governistas quanto da oposição, para conseguir se tornar o novo presidente da Câmara.